Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso de número 17. Glória a Deus. Que diz assim: eu digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas consciências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais o novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Você pode dizer amém por essa palavra? A leitura um pouco extensiva, mas se faz necessária, porque o texto aqui, ele nos chama a atenção quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, e nos chama a atenção para não termos como exemplo de vida os gentios. E Paulo, ele diz à igreja de Éfeso: não tenham os gentios como exemplo, não tenham eles como modelo de vida. Então os gentios, hoje nós poderíamos dizer que são aquelas pessoas que são incrédulas, que não servem ao Senhor, que estão no mundo, os ímpios. Ora, vista que o apóstolo Paulo, ele foi o apóstolo dos gentios, e ele diz: não tenham os gentios como modelo para a vida de vocês. Interessante que ele diz: não andeis mais, no versículo 17. Ele diz: não andeis mais como andam também os gentios. Não andeis mais, ou seja, ele está dizendo: vocês andavam como eles, e agora vocês não devem mais andar como eles andam, porque a vida de vocês é diferente. A vida de vocês que estão em Cristo, nós que estamos em Cristo Jesus, é diferente daqueles que estão no mundo. E as pessoas estão sendo enganadas
porque acham que simplesmente pelo fato delas derem os gritos, pelo fato delas gritarem às vezes, pregarem, ter um bom sermão, carregar uma Bíblia, cantar um louvor bonito e as pessoas chorarem já é o suficiente. Em vir à igreja quarta, sexta e domingo já é o suficiente. E elas têm como modelo não a Jesus, mas elas têm como modelo aqueles que vivem no mundo. As suas práticas, elas não condizem com as suas palavras, porque pregar qualquer um prega, até a mula falou. Agora viver é diferente. Porque o Evangelho, ele vai na contramão do mundo. Porque se fosse para eu sair do mundo e vir para a igreja e continuar sendo a mesma pessoa, eu estou perdendo tempo na igreja. Estou perdendo tempo em sair da minha casa, do meu ambiente, em vir, não só aqui, mas em todas as igrejas. Sentar, ouvir a palavra e não colocar em prática aquilo que nós ouvimos, porque a prioridade de Deus para nós, irmãos, é a santidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Pela qual, sem ela, ninguém verá Deus. E a santidade não é fácil, porque a santidade ela é um processo. E o texto que nós lemos aqui, eu não sei se a sua epígrafe ela fala sobre isso, mas o texto ele trata da santidade cristã. Que a santidade cristã ela é oposta aos costumes dos gentios. Ela é oposta. E o que é ser santo? Ser santo é colocar um terno bonito e vir para a igreja. Ser santo é andar no sol quente de calça comprida e blusa de manga comprida. Ser santo é você andar aí na rua de vestidão até os pés. Isso não é santidade. Não é santidade. Nós temos que nos portar bem, nós temos que andar bem, nós temos que ter postura como cristãos, mas isso não é a roupa, ela não diz sobre santidade, não diz. Mas santidade é você, significa ser separado das coisas mundanas, ser separado daquilo que não agrada a Deus, ser separado daquilo que entristece a Deus. Isso é santidade. E o que nos aproxima de Deus é a santidade. O que nos aproxima do Senhor é a santidade. Isso está bem claro aqui no texto, quando Paulo diz: não andeis mais como andam, porque agora você tem uma nova vida. Nós temos uma nova vida. E às vezes nos perguntamos: por que o meu filho não é salvo? Por que a minha filha não é salva? Por que o meu filho ele não vem para a igreja? Por que o meu vizinho não se converte? Porque o evangelho ele é comportamento. O evangelho ele é testemunho de vida. O evangelho ele é uma vida pautada nas sagradas escrituras, não em revistas, não em sites que passam notícias, ou pessoas mundanas que lá fora, eu sei que tem pessoas que elas têm um bom caráter, tem pessoas que andam direito, mas isso também não é o suficiente para alcançar a salvação. Então, por que não ter eles como modelo? Simples, está aqui na Bíblia. Nós temos aqui algumas observações que Paulo ele fala a respeito desses gentios. Primeiro, ele fala no versículo 17, no finalzinho aí: eu digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. O que é a vaidade do seu sentido? Segundo a Bíblia, vaidade é algo enganoso, sem valor, que
que leva à ostentação e à idolatria. Então, Paulo está dizendo, na vaidade no sentido, ou seja, não ande naquilo que é enganoso, naquilo que é sem valor, naquilo que leva à ostentação e à idolatria. Paulo ainda continua falando no versículo 18, entenebrecidos no entendimento. O que é isso? Repleto de tristeza, trevas. A Bíblia diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, você estará em trevas, diz a Bíblia. Então, entenebrecidos no entendimento é repleto de tristeza. Ele continua dizendo, no versículo 18, separados da vida de Deus. Ele diz: não tenham essas pessoas como modelo, porque elas são separadas da vida de Deus. Ele ainda continua dizendo que, além de serem separados de Deus, eles têm falta de conhecimento deles. Se eles estão separados de Deus, há falta de conhecimento de Deus neles. Ele ainda fala sobre a dureza do coração dessas pessoas. Ele ainda diz que eles não têm sentimento. Versículo 18: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução. O que é dissolução? Quer dizer falta de disciplina moral, ausência de respeito por padrões morais aceitáveis. Então Paulo está dizendo: não tenham essas pessoas como exemplo, porque não são eles que têm que dar exemplo para nós que temos que ser exemplos para eles. E as coisas estão invertidas, porque as pessoas querem servir a Deus da maneira delas, do jeito delas, pessoal amado. E elas não querem tomar um posicionamento diante do Senhor Jesus. Elas não querem viver uma vida separada do pecado, sem sentimento de solução. Ele ainda continua dizendo: avidez. O que é avidez? É um desejo ardente, intenso e desmedido por algo ou alguém. É uma cobiça. Então olha só, ele vai dizer: não andeis mais como andam os gentios. Vocês não podem mais andar como eles. Ele começa a citar, a falar sobre essas características, lembrando que eu disse no início a respeito da santidade, que a santidade é um processo. Ela não é de um dia para o outro. Você não se torna santo de um dia para o outro. Nós somos santos lutando contra o pecado. E pelo fato da santidade ser um processo, é por isso que muitas pessoas, elas desistem. Por quê? Elas lutam hoje e amanhã tem que lutar de novo. Elas vencem hoje e amanhã elas têm que vencer de novo. É um processo diário. Só que a santidade é o único caminho que te leva a ter uma intimidade com Deus. Glória a Deus. Um relacionamento com Deus, uma vida com Deus. Então Paulo fala da avidez e fala da impureza, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez, para com desejo ardente, cometerem toda impureza. Como devem viver os crentes? Segundo o que nós lemos aqui. Como deve ser o nosso viver? Como deve ser o seu viver? Eu respondo por mim. Agora quem responde por você é você mesmo. Louvado seja Deus. Como deve ser o teu viver? Como deve ser o nosso viver? Glória a Deus. Segundo o que nós lemos aqui. Primeiro, como deve ser o viver dos crentes? Porque Paulo, ele está falando aqui como deve ser o viver dos crentes a partir do versículo 21. Ele fala sobre isso. A partir do versículo 20, ele traz para nós, eu separei dentro do texto aqui,
12 relações, 12 pontos. 15, mas eu vou ser bem rápido, dentro do texto. De como nós devemos vivermos. Louvado seja Deus. Porque eu não quero apenas levar uma nomenclatura de crente. É crente, é lá vai o crente. Mas não tem testemunho, não tem vida. Tem crentes aí que esses dias eu tive que ficar calado, pastor Paulo. Porque eu cheguei em um determinado local para comprar uma situação. E o rapaz que estava ali atendendo falou: aquele fulano lá, e é pastor, falou assim, aquele pastor lá, assim, começou a falar. Aí eu falei: mestre, nem crente é o rapaz. Mas é por aí, Jesus. E péssimo testemunho. Um rapaz que tem uma igreja, um rapaz que lidera sobre ovelhas, mas é um péssimo testemunho. Que a palavra dele, a palavra que ele lança só tem poder porque é a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Porque o testemunho dele está lá embaixo. Deus salva. E o Senhor disse, em Provérbios, Salomão disse que vale mais um bom nome do que a fama. Então, se você não dá um bom testemunho, porque aos Hebreus capítulo 12, no versículo 1 diz: estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Por aí, Jesus. Você pensa que não tem alguém te olhando. Você pensa que não tem alguém te vendo. Você pensa que não tem alguém te ouvindo. Aí diz lá, é crente. Então nós precisamos nos comportar. E aqui dentro eu separei alguns pontos aqui que vão nos ajudar a se comportar bem, ou melhorar o nosso comportamento como cristão. Porque uma palavra dessa não dá ibope, irmãos. Louvado Eu seja sei que não dá para chamar. É verdade. Porque hoje o que as pessoas querem é pá, e revelação para lá e gritaria para cá. Isso não liberta. O que liberta é a palavra. Glória a Jesus. O que transforma a vida do crente é a palavra. Glória a Deus. Como deve viver os crentes? Primeiro, praticando os ensinos de Cristo. Louvado seja Deus. Você tem que praticar os ensinos de Cristo. O crente tem que viver praticando os ensinos de Cristo. Olha o que Paulo diz no versículo 20: mas vós não aprendestes assim a Cristo. Olha só o que ele está dizendo. Se nós voltarmos 17, 18, 19, nós vamos ver tudo que eu citei aqui. Ele diz: os gentios praticam assim, mas vós não aprendestes assim. Porque o ensino de Cristo é diferente. Os ensinos de Cristo, ele vai na contramão do mundo. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Versículo 21. Se é que o tendes, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. O verso 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, só até o 21. Se é que o tendes ouvido nele, pois ensinados. Então, como devem viver os crentes? Praticando os ensinos de Cristo. Você tem que praticar os ensinos de Cristo. Não adianta você ouvir e não colocar em prática. O que a proposta hoje é eu sair daqui, é nós sairmos daqui pensando: eu preciso mudar. Esse é o verdadeiro culto. Quando você sai quebrado no sentido de quê? Eu preciso mudar. Aí você vê que Deus falou com você, confrontou com você. Eu preguei sexta-feira lá na minha cidade. E na sexta, quando foi no sábado de manhã, o irmão que me convidou falou assim: rapaz, parecia que você tinha conversado comigo.
Eu acho que o pessoal da igreja falou que você conversou comigo, você falou tudo que a igreja está passando. Eu falei, irmão, fica tranquilo que essas coisas acontecem comigo mesmo. Ele falou, tem gente que pensou que você conversou comigo antes do culto, que eu contei tudo para você, mas nem com ele eu tive. Só falei por telefone, não fui na casa dele, graças a Deus, porque eu ia na casa dele. Mas Deus não permitiu que eu fosse na casa dele. Glória a Jesus. Então eu sei que Deus está falando conosco. Deus está falando porque está me ouvindo pela internet. Porque ser cristão, eu sei que não é fácil, mas também não é impossível. Então nós temos que praticar. Primeiro é praticar os ensinos de Cristo. Porque você vai praticar, você vai ouvir, você vai colocar em prática. Porque não adianta só ouvir e não praticar. Tem que praticar a Bíblia, irmão. Louvado seja Deus. Tem que praticar. Porque você só vai ter êxito. Já disse aqui, você só vai ter êxito na tua vida se você praticar. Meu Deus, as pessoas entendessem isso. Nós erramos, falhamos. Mas a Bíblia também tem ensinos para quem erra, para quem falha. A Bíblia mostra qual é o caminho a se tomar. Como devem viver os crentes? Praticando os ensinos de Cristo. Tem que praticar. A tua vida só vai fluir. A minha vida só vai fluir se eu praticar os ensinos de Cristo. Dói. Porque isso é renúncia. É renúncia. E renunciar, pastor Marlon, dói. Mas Jesus disse que aquele que não negar a si mesmo não é digno. Não é digno de ser chamado o meu discípulo. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro é praticar. Como eu devo viver? Eu devo viver praticando os ensinos de Cristo. Engraçado é que Paulo ele dá uma lista aqui e uma coisa vai se encaixando com a outra. Por quê? Porque a segunda aqui que ele fala para nós, a segunda lição que ele nos dá para viver em santidade. A primeira lição que ele nos dá para viver em santidade é praticando os ensinos de Cristo. A segunda lição que ele, para melhorar aqui o entendimento, a segunda lição que ele nos dá para viver em santidade é mudança de comportamento. Porque se você pratica os ensinos de Cristo, você vai ter mudança de comportamento. Quem está entendendo diz amém. O versículo 22. A segunda lição é a mudança de comportamento. Eu não posso continuar tendo as mesmas práticas que eu tinha quando eu estava lá fora. Se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. Eu não posso ficar, eu vou falar lá na frente o mesmo linguajar. Eu não posso. Eu sempre tive um andar. Tem pessoas que acham que eu sou marrento andando, né? Tem gente que acha. Eu me lembro uma vez, pessoal, lá na minha cidade, quando eu era mais novo, molequinho, eu tinha uma calça de capoeira. Eu gostava muito de botar aquela calça, a blusinha apertadinha, bonezinho, ficava andando na rua assim, até que um dia o policial me parou. Ô rapaz, anda direito, rapaz. Mas eu andava mesmo marrento. Eu falei, vou mudar o comportamento. Então você precisa ter uma mudança de comportamento. Versículo 22. Que quando ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas consciências do engano. Verso 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais o novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então a segunda lição que Paulo nos dá para viver em santidade é a mudança de comportamento. Eu não posso ter o mesmo comportamento que eu tinha lá fora. Lá fora era brigão, lá fora eu queria brigar com todo mundo, lá fora eu fazia muitas coisas, mas ele está dizendo, você precisa se renovar, se despojar do velho homem. Porque tem muitos que estão na igreja, mas o velho homem está ali. Obviamente que o velho Adão quer sempre se levantar. John Wesley disse, pastor Paulo, ele disse assim, eu pensei que eu matei o velho homem afogado nas águas batismais, mas eu me enganei porque ele sabia nadar.
E todo dia ele tenta. Só que você tem que dizer, vai para lá, velho homem. E não tem essa de dizer, eu não consigo. Consegue, irmão. Consegue. Louvado seja Deus. Consegue. A segunda lição para não viver em santidade é a mudança de comportamento. Você tem que mudar seu comportamento e se comportar como crente. Nessa mudança de comportamento, Paulo vai dando alguns pontos, que é a terceira lição. Porque não tem como ter mudança de comportamento se não deixar mentira. Louvado seja Deus. Não tem como ter mudança de comportamento. Irmão, tem muita gente que é mentiroso. Louvado seja o nome do Senhor. E o diabo é o pai da mentira. E quem mente é filho do diabo. Louvado seja Deus. Oh, Quem mente é filho do diabo. Pode mentir pro pastor, pro pai, pra mãe, pro avô, mas o diabo tá ali, ó, dando risada. E Deus tá vendo. Tá na Bíblia. Deus, oh glória. Paulo diz: se vocês mudam de comportamento e deixar mentira. Glória. Versículo de número 25. E por isso deixai a mentira. Às vezes são os camaradas que vai para a internet, crente. A gente vê logo que o que ele está falando é mentira. Mente. E tem crente, irmão, no nosso meio. Eu digo no nosso meio que a gente convive aí. Mente naquela lavada, é mentiroso. E às vezes coloca até o nome de Deus. E diz às vezes até que foi Deus que mandou falar. E diz até que foi Deus que mandou fazer. E ele mente para a esposa, mente para o filho, mente para todo mundo. Ele mente, não está nem, tem gente que já acostumou. Ele mente até para ele mesmo. Louvado seja Deus. Então Paulo está dizendo, deixar a mentira, é mudança de comportamento. Quarta lição, Aleluia. deixar a mentira falando a verdade. Porque a verdade tem que ser falada, doe a quem doer, não importa. Ela naquele momento ela vai doer, vai vir assim, vai entrar rasgando, mas tem que ser falada, irmão. Louvado seja Deus, oh glória. Ele continua dizendo no versículo 25, por isso deixar a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Fale a verdade. Aleluia. Fale a verdade. Porque deixar a mentira e falar a verdade é mudança de comportamento. Louvado seja Deus. Mudança de comportamento. Aleluia. Uma outra lição que Paulo nos dá dentro do texto: controlando as emoções. Se você quer viver santo, controle as emoções. O versículo de número 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Paulo está dizendo, controle as emoções. Controle as emoções. Irado, a gente se ira às vezes em situações. Há momentos que ficamos irados, revoltados. Mas Paulo está dizendo, irai-vos, mas não pequeis, porque há um limite. Controle as suas emoções. Porque você não pode falar tudo que vem na sua cabeça, tudo que você pensa. E outra coisa também, a verdade tem que ser falada. Ela tem que ser falada. Só que na hora certa, no momento certo, no lugar certo. E ele está dizendo, controle as suas emoções. Irai-vos e não pequeis. Há um limite. Sexta lição, o versículo de número 27. Não deis lugar ao diabo. Porque tem muito crente que dá lugar ao diabo. Irmãos, tem crente. Sabe que tem crente cheio de demônio? Porque se ele mente, porque se ele faz fofoca, se ele
se reúne em ambientes para falar mal das pessoas, para tramar mal contra as pessoas, você acha que Deus está ali? Quem é que está ali? É o diabo. Que está reinando ali, que está atuando ali, que está trabalhando ali. Tem muitos que estão dando lugar ao diabo. Se nós quisermos ter um viver santo diante de Deus, não podemos fazer isso. Sétima lição, para me adiantar aqui. Versículo 28. Aquele que furtava não furte mais. Aí você diga, nossa, mas eu sou crente, eu não faço isso. Vamos lá. Furtava vem do verbo furtar. O mesmo que roubava, plagiava, fraudava, falsificava, escamoteava, abafava, tirava, arrebatava e empalmava. Então, observe que ele está dizendo, não furte mais. É claro que tem crente que não pode ver, né? Tem pessoas que vai trabalhar em casa de família e é crente, irmão. Vê um negócio facinho ali, põe no bolso e leva. Leva tudo, é crente, com mau costume. E aí depois está no altar, está na igreja com a cara mais lavada do mundo, cantando, irmão. Passa a pena nos outros. Aí vai na padaria, alguma coisa. Se o camarada dá R$5 a mais, ele leva. Diz que foi Deus que mandou. Não deu a mais, volta lá e entrega. Porque não é teu. Glória. Volta e entrega. Devolve. Ele diz, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom. Faça o que é bom. Tem muito crente fazendo o que é mal, o que não é do direito. Aquele que furtava não furte mais. Eu uma vez estava com uma pessoa. Está gravando, mas eu vou falar. Você está bom, mas ele vai ver, vai saber que é ele, não estou nem. O problema é dele. Fica bravo com você não, né? Fica não. Glória. Estava uma pessoa um dia e tinha uma carteira no chão. Eu não vi, ele viu. Crente, tá? Louvado seja Deus. Ele foi achar uma carteira. Na carteira eu me recordo que tinha R$800. Mais um cartão, aquele cartão Orocard, que é um cartão que parece que não tem limite. Louvado seja Deus. E tava a documentação do cara tudo ali. Falei, cara, a documentação tá aí. Devolve esse dinheiro. Liga pra pessoa. Não, foi Deus que. Tá bom. Pegou o dinheiro, botou no bolso e devolveu. Deixou a carteira na padaria. Com certeza a pessoa voltou ali e falei, rapaz, não, mas tem um cartão Orocard aqui, a pessoa tem muito dinheiro. Eu falei, você não sabe, cara. Louvado seja Deus. Talvez a vida dele poderia mudar ali. Talvez a vida dele poderia mudar naquela ação dele, de pegar aquele dinheiro, procurar quem encontrou e devolver aquele dinheiro. Agora, se você está na rua, achou, não tem documento, não tem nada, não é diferente. Agora, se tem documentação, tem inscrição, você pode procurar a pessoa, vai pro Facebook, achei a carteira assim, e a pessoa levou. E como eu disse, a vida dela poderia mudar ali. E nós pensamos que Deus ele faz vistas grossas com essas coisas pequenas, que são raposinhas, que não tem nada a ver aí, que faz toda a diferença no mundo espiritual. Que faz toda a diferença no mundo espiritual. Então Paulo está dizendo, não furte mais, faça o que é bom com as suas mãos, você é crente. Você, mas isso é ser quadrado, problemas
Louvado seja Deus. Porque o que vai fazer de mim uma pessoa diante de Deus, irmãos, diante de Deus, bem, são as minhas atitudes. Louvado Aí eu seja cheguei na igreja lá para pregar, o pastor falou assim, tá todo mundo na expectativa, isso aqui. Eu falei, não, a expectativa é em Deus. Aleluia. Porque quem está sobre mim é Deus. Glória a Jesus. Porque não adianta você ser reconhecido pelos homens Louvado e não ter reconhecimento diante de Deus. Aleluia. Não adianta os homens se aplaudirem aqui, te ovacionarem, e diante de Deus eu não estou bem. A minha vida está torta, está errada. É isso que acontece com as pessoas no mundo aí. Esses homens são ovacionados, gritam o nome deles, mas diante de Deus, diante do mundo espiritual, eles não são reconhecidos nos céus. Louvado seja Deus. Só serão reconhecidos e aceitarem a Cristo. Oh, aleluia. Porque eu não quero ser reconhecido pelos homens, eu quero ser temido no inferno. Porque o abrir da boca de quem anda direito, irmãos, é diferente. Então é isso que a Bíblia está nos ensinando. Eu sei que hoje estou pregando mais ensinando, mas é aquilo que Deus colocou no meu coração para essa noite. Aleluia. Vamos lá. Oitava lição, para a gente terminar aqui. Para um viver santo, controle a sua boca. Glória a Jesus. O versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação. Irmão, se a tua palavra não vai edificar, não fala. Se você não vai edificar o teu casamento, se não vai edificar a tua casa, não fale, engole e fala, toma um remédio de Jeová para vomitar no banheiro, mas não fala. Aleluia. É por aí, Jesus. Porque se você quer viver santo, controle a sua boca. É xingamento. Uma irmã veio falar comigo uns dias aí que crente dentro de casa ela vive xingando. Eu falei, irmã, é por isso que o teu lado está um pesadelo. Espírito Santo de Deus. Uma gritaria, por isso que o teu lado está um pesadelo. Você xinga, chama coisa ruim. Controle a sua boca. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavra torpe é xingamento, mas só a que for boa para promover edificação. E o mais interessante é que o final diz, para que dê graça aos que a ouvem. Glória a Jesus. Para que dê graça aos que a ouvem. Louvado seja Deus. Aí o cara fala assim, rapaz, esse irmão é o dia todo gritando, xingando, e chega na igreja e está cantando. Essa irmã é o dia todo gritando e chega na igreja. Até quando elas vão viver assim? Se controle da boca. Se controle daquilo que fala. Eu lembro uma vez disso aqui, que eu estava cortando o cabelo em determinado local. Chegou um rapaz, e ele soltando uns palavrões, eu sentado quieto, soltando uns palavrões, pá. Aí fui para o culto à noite, sentei. Quem era o pregador da noite? Aquele que estava lá dentro xingando. Eu olhei para a cara dele, nem recebi a palavra, irmão. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Eu não estou pregando aqui, me colocando como perfeito, não. A gente erra. Só que tem coisas que paralisam, que escandalizam. E é por isso que essas igrejas aí não são todas, mas estão cheias. Por quê? Porque estão pregando aquilo que eles querem ouvir. Porque vai pregar uma palavra dessa para se consertar, para tomar um posicionamento. Então controle. Paulo está dizendo, se vocês querem ter um viver santo diante de Deus, controle a sua boca. Fale o que for promover edificação, para que os que ouvem você dê graça. Aleluia. Olha, Renato está falando isso, que bênção. Oh, Jesus. Nós temos que ter posicionamento, irmãos. Nós temos que nos posicionarmos como cristãos.
Eu não quero passar minha vida toda pregando aqui, chegar no dia eu não subir. Eu não estou perdendo tempo não, eu não quero. Desde os 16 anos eu seguro o microfone na mão, irmãos. Desde os 16 anos fazendo a obra de Deus para a glória de Deus, sem parar. Eu não quero chegar no último dia e eu ficar. Não quero. Controle a tua boca. Controle. Já estou terminando. 9ª lição. Ele está dizendo: não viver em brigas e gritarias. Versículo 31. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas entre vós. Não viver em brigas e gritarias. 10ª lição. Versículo 32. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos aos outros, como também Deus vos perdoa em Cristo. Primeiro, exercendo a bondade. Se você quer ter um viver santo, exerça a bondade. Seja bondoso. Seja bom. Seja bom. 11ª lição. Está dentro do texto aqui: generosidade. Benevolência. Seja benevolente. O que é benevolente? Boas intenções. Sincero. Compreensivo. Tenha tolerância. 13ª lição. Exerça misericórdia. Eu aprendi uma coisa com a Bíblia. Aquilo que você quer que os homens façam para você, faça você primeiro. A Bíblia se cumpre. A Bíblia não se cumpre só apenas as promessas. Ele vai abrir os céus, vai derramar chuva. A Bíblia se cumpre. Tudo se cumpriu. O que está aqui se cumpre. A Bíblia, irmãos, escute isso. Ela se torna uma verdade na minha vida quando eu pratico ela. Ela também se torna uma verdade quando eu não pratico. Aquilo que você quer que as pessoas façam para você, faça você primeiro. A mudança que você deseja ver nos outros, mude você primeiro. Porque a gente fica assim: fulano tem que mudar, isso aqui, mas eu mesmo não mudo. Eu tenho que primeiro mudar, pastor Mal. Eu tenho que mudar. O que eu quero que a pessoa mude, mude eu primeiro. O que você quer que os homens vos façam, faça você os homens. Com a medida com que você medir, medirão a voz. Sabia disso? Com a medida que você mede, medirão a voz. Com a medida que você medir, você será medido. É bíblico. Exerça a misericórdia. 14ª lição. O perdão. Exerça o perdão. Efésios 4:32, como já li aqui. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoa em Cristo. E por último, última lição, para o viver santo, que abrange tudo aquilo que nós falamos aqui: não entristeçam o Espírito Santo. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. É a última lição que Paulo nos dá. Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa, não é um vento, como dizem os testemunhos de Jeová. Não, ele é uma pessoa. Ele se entristece, ele chora. Nós somos a luz do mundo e sal da terra. O Senhor nos libertou das garras de Satanás para um viver digno e santo na presença dEle. Vida de caráter, postura, posicionamento. Assim iremos testemunhar e ganhar o mundo todo.
A tua família vai ser ganha com o seu testemunho. Glória a Deus. A tua casa será ganha com o seu testemunho de vida, irmãos. Oh, aleluia. Deus chamou você. Talvez você não tenha a habilidade de subir, de vir ao púlpito e pregar, de falar, mas você tem a sua vida que você pode testemunhar com ela. E você tendo um viver santo, você pode não saber falar, mas as suas atitudes, a sua bondade, misericórdia, o perdão, a sua generosidade, a sua atitude dentro de casa, no seu trabalho, onde você for, vai chamar a atenção de alguém. Glória a Jesus. E vai olhar, ele é diferente, ela é diferente, a postura dela é diferente, a postura dele é diferente. Porque ele de fato vive como um verdadeiro crente. Eu fui parado hoje na rua. Eita Jesus. Que bênção, irmãos, quando a gente escuta uma coisa dessa. Eu estava um pouco mal, mas aquilo me renovou quando eu parei. E uma senhora me parou. Eu vi há muitos anos que eu não via ela. Muitos anos que eu não via ela. Não, nós encontramos ela na praia uma vez. Eu e minha esposa, a Josué, a gente brincou ano passado. Aí quando eu encontrei ela, irmã, Pai Senhor, tal, meu irmão, Pai, tudo bem, minha irmã, tal. Vai ficar melhor quando descobrir onde é a sua igreja. Eu falei, é mesmo? Ô, glória. Amém. Eu falei, não, eu encontrei com alguém que congrega lá e tal. Pai, mas de passo toda quarta-feira, tal. Não, eu vou, eu só vou ficar com as crianças até dia tal, mas eu vou. Peguei o contato dela. Chegou porque eu testemunho. O Rosé sabe quem é. Eu digo, viagem, meu irmão. Deu glória aí, ó. É que ele me deixou feliz, irmão. Eu falei, rapaz, que bênção. Ele tem um testemunho. Aí o que adianta eu pregar, falar, preparar um sermão. E foi igual esse dia, terminei de pregar num lugar. Ele falou assim, rapaz, eu tenho que pegar as aulas, você vai parar com isso, irmão. Eu estudo, eu não sou pregador, eu estudo. É só você estudar. Porque não adianta eu pregar um bom sermão se não ter testemunho. Já disse, eu não quero aplauso de homens. Porque o que vai salvar a tua família é o teu testemunho. Você é sal da terra. Você foi chamado para ser santo. E quem anda em santidade, ele faz o inferno tremer. Quem anda em santidade, irmão, o inferno, os demônios se submetem, aleluia, ao poderio de Cristo que está sobre a tua vida. Só para recapitular aqui. Aleluia. Glória a Deus. Primeira lição para um viver santo diante de Deus: praticar os ensinos de Cristo, ter mudança de comportamento, deixar a mentira, falar a verdade, controlar as emoções, não dar lugar ao diabo, não furtar mais, controlar a boca, não viver em brigas e gritarias, exercer a bondade, a generosidade, a benevolência, a misericórdia, o perdão e não entristecer o Espírito Santo. Vou contar um testemunho rápido aqui e nós vamos orar. Acho que eu nunca contei isso aqui. Se eu já contei faz muito tempo. Meu avô, ele não era cristão. A vida toda barrão. E quando eu comecei para a igreja, foi a idade que eu passei para casa mais da minha mãe, fui para a igreja, me converti ao Senhor. Eu tinha vergonha de chegar próximo a ele. Eu tinha vergonha de falar, porque ele era muito duro e tinha. Não sei se os irmãos tiveram esse quadro. Antigamente tinha um quadro que tinha aquela santa Aparecida. Aí no pé da santa eu acho que tinha uma cobra e tinha um cara que ficava em pé. Um negócio meio estranho. Aquilo aí eu sempre admirava aquilo. Ficava admirando naquele quadro. Ficava, tipo assim, admirando, ficava imaginando dentro daquele quadro, aquelas casinhas que tinha, um quadro muito esquisito. E aí eu tinha medo de falar de Jesus para ele. Não falava. Mas o testemunho faz a diferença.
E aí ele ficou bem velhinho, as vistas dele ele já não tinha mais visão. Tinha 93 anos de idade, a idade de João. 93 anos de idade. Iria completar, perdão. Como chegou a completar. E aí no dia do aniversário, aí foi um rapaz cortar o cabelo dele. Foi lá para cortar e começou a falar de mim. Aí ele falou, não, poxa, eu tenho visto o Renato, né, tá diferente e tal, aquela coisa toda. Ele já não chegava mais, ele só me conhecia pela arrastada de pé. Eu andando, arrastada de pé, Renato, vem cá, eu ia lá. Aí, para resumir, no dia do aniversário dele, ele pediu, eu nunca tinha ouvido louvor participar de nada, da igreja da Madureira na época. Ele disse, eu quero que a igreja do Renato venha aqui. Olha só, irmão. Os filhos se reuniam todo 1º de maio, todo ano, era bebida e tudo e tal. As filharadas, neto, churrasco, porco, era todo 1º de maio. Então 1º de maio é marcante para mim por causa disso. Que vinham os filhos de campo, se reuniam. E esse foi o último aniversário dele, meu querido, o último. O último. Ele falou assim, ele não sabia que seria o último. Ele falou, quero que a igreja do Renato venha aqui. Infelizmente eu não pude estar no dia. Eu estava trabalhando alguma coisa, eu não pude estar lá, mas os irmãos foram lá. E aí começaram a cantar aquele hino, Jesus está aqui nesse momento. A igreja reunida, os irmãos reunidos cantando, e ele começou a passar mal. E começou a chamar meu nome, irmãos. Naquele momento ali. E foi no momento que ele abriu o coração para Jesus. Por causa do meu, eu nunca preguei para ele, mas a minha vida, a minha conduta, novo, fez a diferença. E aí dali ele passou mal, foi para o hospital. Não sei porque eu estou falando isso. Mas ele foi para o hospital. Quando ele voltou, já não andava mais. Eu sentei do lado dele, peguei na mão dele assim. Ele já não falava mais nada. Mas aí eu peguei na mão dele. E eu creio, irmãos. Eu creio, eu tenho essa fé, eu creio que ele foi salvo para a glória de Deus. Eu creio em nome de Jesus. Então, viva, tenha um viver honesto diante de Deus. Porque a sua vida, a sua atitude vale mais do que você vir aqui e pregar. Porque a maior pregação é a sua vida. Nessa noite o Senhor está dizendo, viva uma vida santa diante da minha presença. Eu quero orar por você. Você pode se colocar de pé? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos por essa noite, pela oportunidade, pela palavra. O Senhor nos ama. E o Senhor abre a ferida, o Senhor liga ela, o Senhor fecha, o Senhor cura. Quando o Senhor abre a ferida é porque o Senhor quer curar, o Senhor quer sarar. E o Senhor põe remédio, põe azeite. Senhor, o Senhor corrige aquele que o Senhor ama. Se o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração para nós, é porque o Senhor nos ama. O Senhor tem algo grandioso para nós. E como igreja entendemos que estamos em processo. Nós não somos perfeitos. E pedimos a tua ajuda, Senhor. Pedimos, ó Pai, a tua ajuda. Nos perdoe. Nos perdoe, Senhor, pelos nossos erros, falhas. Nos perdoe, Senhor, pelos momentos que entristecemos o teu Santo Espírito. Que nessa noite o Senhor venha com a tua graça sobre nós. Porque o nosso viver, Senhor, será um viver santo. Nós vamos mudar as nossas atitudes, palavras. Nós vamos ter palavras que edificam. Nós vamos praticar, nós vamos deixar a mentira. A verdade do Senhor vai estar em nós, porque o Senhor é a verdade. E eu creio que mediante a isso virá um avivamento na nossa casa, virá um avivamento na nossa família. Eu creio que quando nós mudarmos as atitudes, mudarmos, meu Pai, a nossa forma de pensar, de
Abençoe os teus filhos nesta noite, Deus. Fortaleça os teus filhos, meu Pai, que aqui estão, aqueles que nos acompanham, Senhor, que ainda vão ouvir essa mensagem, essa gravação, que eles sejam tocados agora, que sejam ministrados, renovados pela presença, porque o Senhor não está preocupado com títulos, o Senhor não está preocupado com cargos, porque isso tudo passa, meu Deus, mas o Senhor quer que vivamos uma vida íntegra, santa, separada, que atrai a tua presença para o ambiente, Deus. Nos ajude a romper, Senhor, a rejeitar as bandejas que são postas sobre nós, que são muitas. Todo dia o pecado vem, chama-nos, mas nós escolhemos o Senhor, escolhemos ao Senhor, escolhemos a Ti, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Recebam nessa noite esta palavra, em nome de Jesus. Receba a cura, renovação, restauração. Oh glória, oh glória a Deus.